Tá valendo. Minha gente, bem-vindos. Começamos aí com Apocalipse Queer, banda de Floripa, terra de Fábio. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam curtindo aí esse pequeno grito de carnaval apocalíptico. E aí a gente dá abertura para as atividades do departamento e com Fábio, incrível, trazendo uma temática melhor ainda, com Carmen Lívia, com essa galera imensa aí. Vamos botar o bloco na rua. Por incrível que pareça, eu estou em São Paulo agora. E aí, mais tarde, vou sair em todos os bloquinhos aí, curtindo tudo. Então, um beijo bem grande. É com muito carinho que a gente faz isso, faz com muita felicidade. E, como sempre, para falar de temas tão difíceis, tão profundamente dolorosos, e que a gente realmente precisa dessa dose de humor e dessa marginalidade aí. Então, acho bastante apropriado que a gente fale dessa temática apocalíptica. Vamos colocar no grupo? Vamos, sim. Vou mandar lá. Vamos colocar no grupo, e quem está chegando depois pode ir ouvindo também, né? Concentricidade, o nome da música que a gente estava ouvindo. Então, Lili colocou, Fábio pode pegar aí e abrir o microfone. E quem puder ir abrindo câmeras, microfones. Hoje eu acho que é um dia de celebração, porque é a primeira atividade desse departamento, né? Com tanta gente que é psi e tanta gente que não é, porque ele é aberto para quem quiser se chegar e quem quiser apresentar também. A gente tem uma proposta sempre essa de abrir muitos diálogos. Então vamos lá, né? Vamos lá, lindão. Vamos lá. Me ouvem bem? Sim. Tá bom. Bom, eu vou só me apresentar aqui, depois eu preciso testar a apresentação, que eu sou bem ruim com isso, mas é simples, são só umas imagens que eu selecionei, porque a minha fala mesmo, ela tá guiada por um texto, senão eu me perco, vou para tudo quanto é lado, me esparramo e Cronos me pega no final e de calça curta, sabe? Então, eu sou o Fábio, né, eu moro aqui em Florianópolis, mas sou paulista, passei aí pela terra de Lili muitos anos, depois me fugi para cá, e aqui me fiz pai, e a paternidade tem sido uma coisa muito transformadora na vida de diversas formas, e isso entrou na minha escrita, sem pedir passagem, isso invadiu, e vem tomando corpo na forma da monografia que eu estou preparando agora na formação pelo IJUSC, pelo JB, né? Formação de analista junguiano. E eu sou psiquiatra, bem meio fajuto, assim, não sou muito lá defensora assim, da medicina como ela me foi ensinada. Ou seja, você é um verdadeiro psiquiatra, né? Eu sou dissidente da psiquiatria. E assim, a Erika me perguntou, né, assim, tem alguma música para deixar assim tocando enquanto o pessoal vai entrando? Eu falei, olha, eu não sei se é muito radical, mas já apresenta Apocalipse Queer, porque isso já dá um pouco do tom da ideia dessa conversa, sabe? Né? E essa música, Concentricidade, eu acho fantástica, né? Porque o cu é não binário, né? Então já escapa essa bifurcação do sexo e do gênero, e convida a gente a trilhar caminhos de imaginação menos estreitos e separados, né, nessa temática. Mas vamos lá, sem me enrolar mais, eu vou entrar aqui para ver só se eu consigo apresentar umas imagens para vocês que eu separei. Quem sabe fazer isso, me fala como é que faz, por gentileza. Alguém sabe? Você põe no compartilhar, Fá, nessa setinha. Eu tenho que deixar aberto já as imagens? Tem que deixar aberto, se você salvar no Drive é melhor ainda. Senão a gente pode ver se vai assim mesmo. Mas deixa aberto, aí você põe nessa flechinha aqui aí embaixo, do apresentar agora. Tá aqui no compartilhar. Aí tenta pela janela, abrir uma janela.
Peraí que ele está pedindo autorização antes aqui. Tá. Janela. Não consigo, não. Ele não aparece nada aqui para mim. Será que eu tenho que fazer alguma permissão? Não, Você aqui quer não aparece. mandar pra gente? É, você também. Aqui, ó, guia do Chrome, não aparece para você as coisas? Não aparece nada, não, sabia? No janela, não aparece? Guia do Chrome. Quando você, aparece isso, escolha o que você quer compartilhar. Abrir preferências, abrir aqui as preferências, porque ele, acho que ele está com alguma proibição. Quer mandar aqui no WhatsApp? Acho que sim, Lili. Posso mandar para você aí? Manda, vamos ver. Vou te mandar. Eu acho que o meu computador está com alguma coisa que ele não, ele é o, eu tenho aqui o compartilhar, mas ele não, ele está anulado. Eu não consigo clicar nele. É aqui. Chegando aqui. Ah, ele está me dizendo que é porque eu não tenho permissão para gravar a tela do computador. Ô, desgraça. Seu coração. Aqui. Aí. Deixa eu pôr na área de trabalho. Tá, aí deixa eu tentar abrir aqui. Tá, agora vamos tentar por aqui. Deixa eu ver. Vai? Uhum. Parece? Aparece, não está em tela cheia só, tá Peraí. Então pela deixa metade a imagem. eu... Vejam se vai aparecendo. Apareceu? Não, Peraí. ele tá o primeiro slide assim cortado pela metade assim. Aí eu sempre me ferro com isso, gente. Ah, é muito chato, né, esses negócios. Vamos ver. Vai. E aí? De novo. E aí? Ai, pera. Ó, tá falando aqui que se eu reiniciar o Chrome eu consigo. Vou tentar fazer isso, tá? Eu já volto. Ah, não, você foi, peraí. Deu certo? Apareceu certinho? Não, Lili, aparece pela metade só. É mesmo? Que estranho, né? Será que eu vou cair nesse mesmo tema se eu tentar sair e voltar? Ó, se você sair e voltar, se tiver no Drive, eu sei que vai melhor. No Drive. É, salvar no Drive. Tá bom, vou jogar aqui no Drive. Mas eu vou fazer isso porque eu preciso reiniciar para ele autorizar a gravação da minha tela. É o que está escrito aqui para mim. Ó, não foi agora? Não aparece certinho? Tá ainda cortando a imagem ali. Menos ou não? Um pouco menos. Vai. E agora? Agora está aparecendo a imagem. Se você for rolando para baixo, vai dar certo. Tá, então, para mim, fechou. Posso Tá, ir fazendo isso numa boa. pronto. Dá para a gente ir assim? Acho que dá, sim. O que você acha, Érica? Acho que sim, melhor. Tem gente querendo entrar, Lili. Você autoriza aí? Tem que fazer tudo ao mesmo tempo, Lili. Beleza. A gente é mulher, tá acostumado. A gente é não binário.
Tá, então, gente, para não demorar mais, eu vou dar início aqui no texto, tá bom? Ó, dá foice ao coração. Eu vou te avisar quando for para baixar, tá bom, Nil? Tá. Mas não tem muito segredo, não, porque são só umas imagens ilustrativas. Reflexões arquetípicas sobre as transformações da paternidade. Esse é um apanhado de reflexões sobre transformações possíveis dentro de modelos arquetípicos de paternidade disponíveis em nossa cultura. Essas reflexões se apoiam sobre imagens míticas, entrelaçadas com minha experiência pessoal e minha experiência clínica de consultório, em diálogo com autoras de meu interesse. Busco me relacionar com os mitos ao exemplo de Glória Ansaldúa e Donna Haraway, os torço e retorço, viro e desviro, apalpando neles configurações e constelações de onde possa emergir novas possibilidades e significados. Examino as narrativas como uma fruta em busca de seus caroços, imagens que carreguem em si a semente do novo. Como minha enteada Diana me ensinou a respeito da artesania da prancha de surf, abre aspas, ela está lá, escondida dentro do tronco da árvore. O artesão tem que procurar até descobrir. Fecha aspas. Transformações do pai. Pode baixar, Lili. Uma anedota introdutória. Desculpa, gente, isso eu vou pular, porque senão vai ficar muito longo. No final eu posso retomar essa anedota, se der tempo. Vou direto aqui. Ó. A curva que incide sobre a reta. O pai que delimita o macho. Para quem viu minha fala aqui no IJUSC na jornada, os primeiros 10 minutos fazem parte daquele mesmo trabalho, depois entra uma parte nova. Servindo-nos dos mitos gregos de sucessão do poder divino, para analisar as transformações do modelo paterno, observamos que a queda de Urano e a ascensão de Cronos simboliza o princípio do pai para além do progenitor. Resumindo brevemente o mito, narra-se o seguinte: Gaia sozinha gera Urano para com ele copular, o vasto céu estrelado, aquele que encobre. No entanto, Urano impede que os filhos gerados saiam à luz, mantendo-os aprisionados no corpo materno de Gaia. A mãe, revoltada com tal tirania, incita os filhos a se rebelarem contra o progenitor. Quem leva a cabo a vingança materna é o caçula Cronos. Gaia produz uma foice de aço e infunde no filho a artimanha para que se atocaie contra Urano. Quando o vasto céu desce por cima da terra para copular mais uma vez, Cronos agarra seus genitais com uma mão e com a outra, decepa a virilidade do progenitor, empunhando a foice. Esse instrumento representa esteticamente o surgimento do limite. Se entendermos a reta do cabo como a continuidade infinita que é repentinamente atravessada pela cortante curvatura metálica que forma a lâmina. Pode descer, Lili. É a curva delimitadora que incide sobre a reta expansiva, a consciência paterna que impõe limite à psique do macho. Após a mutilação, Cronos ascende ao reinado. No entanto, Cronos passa a devorar cada filho seu que nasce de Reia, pois Urano previra que ele também seria destronado por um filho. Protegendo seu poder, guarda os filhos aprisionados na obscuridade limitante de sua rígida estrutura. Investiguemos. Descer, por favor. O progenitor excludente. A imagem de Urano nos remete ao macho que enxerga os filhos como parte do mundo da mãe e que não deseja que dela saiam. Ele rejeita a oferta cultural de adotar os filhos como seus. Excluindo a prole de seu mundo, força-os para dentro da mãe. É uma paternidade absolutamente inconsciente, na qual ainda não existe o pai, somente o progenitor. Os filhos são parte da mãe. A meta de Urano é tão somente a manutenção de sua vastidão, sem limites para a satisfação de seus instintos avassaladores. De acordo com Belinda Mandelbaum, professora de Psicologia Social da USP, abre aspas, a ausência paterna decorre de um vínculo com a criança que, de alguma maneira, não tem força o suficiente para se sobrepor a outros interesses ou necessidades. Milhões de mulheres criam sozinhas seus filhos no Brasil. Dados de uma pesquisa divulgada pelo Instituto Baresi apontam que 78% dos pais abandonaram os filhos com deficiências ou doenças raras antes de completarem 5 anos de vida, relegando-os ao cuidado exclusivo das mães. Ainda abunda em nossa cultura a regência de Urano,
a não paternidade progenitora. Próximo. Corrigir e proteger, o pai onipresente. Com a ascensão de Cronos, a paternidade vai do abandono à repressão. Nesse modelo de paternidade, o pai relaciona-se com o filho através do dever, não da alteridade, requerendo assim altas doses de compensação narcísica para viabilizar a manutenção de um sistema rígido e desinteressante animicamente. Entendo, como pontua Barcelos, que o patriarcado coletivo que vivemos esteja majoritariamente sob o domínio de Cronos, cronicamente defasado. Cronos induz a um cuidado que começa e termina no próprio pai, num circuito fechado de curvo percurso, tal qual seu epíteto na Teogonia. O pai, imerso em fantasia crônica, imagina as demandas do filho espelhando seus próprios desejos e, assim, sacia a sua própria fome com o corpo do filho, ao invés de alimentá-lo. Ele não erra por acaso, mas porque não legitima a singularidade do filho. Ele é quem sabe o que é melhor. Tende a ser um pai raso, pois desconhece a outros dentro de si, tanto quanto desconhece ao outro em seu filho. A prole é de sua propriedade, sua continuidade. Orbitam em torno de sua existência centralizadora. Estão sob a sombra e a serviço do pai, seja ele repressor, seja ele superprotetor. Essa influência arquetípica favorece que o pai limite exageradamente o comportamento do filho, reprimindo suas atitudes que desviam dos ideais paternos, seja para corrigi-lo, seja para protegê-lo. Age em função do medo de ser julgado falho em seu dever, seja no dever de educar, corrigir, seja no dever de proteger. O pai que devora a consciência do filho tem sua própria consciência devorada por Cronos. É simultaneamente um pai velho, enrijecido, petrificado, e um pai imaturo, hipersensível, incapaz de lidar com aquilo que escapa à sua vontade. A sensibilidade paterna se dá somente em Zeus. Réia, com auxílio de Gaia, livra seu filho caçula do devoramento titânico. Enganam Cronos com uma pedra e criam Zeus longe de sua influência, permitindo que se desenvolva para além da estreiteza paranoica do pai. Zeus representa uma abertura na paternidade, centrada agora na alteridade, na qual o pai se encarrega de novas funções relativas à expansão da personalidade do filho, sua afirmação no mundo e construção de seu sentido e destino. Há duas passagens míticas envolvendo Zeus que me interessam para a discussão da paternidade. A primeira é quando Zeus engole Metis, e a segunda, quando gesta Dionísio em sua coxa. Vamos primeiro a Metis. Pode descer, Lili, por gentileza. Mais do que duas cabeças. Zeus, para escapar do mesmo destino dos antecessores e ser destronado por um filho, conforme a profecia, engole sua esposa, Metis, ainda grávida, após essa transformar-se em gota. Metis é uma entidade dotada de Metis, a inteligência astuta. É filha de Oceano e Tétis, deidades aquáticas. Vernon e Detienne relacionam a Metis a seres aquáticos tentaculares, o que também é explorado magnificamente por Donna Haraway no livro Ficar com Problema. Abre aspas, as cibas e os polvos são puro aporia, na escuridão impenetrável e sem caminhos da noite. Elas secretam a imagem mais perfeita de seu Metis. Fecha aspas. Detienne e Vernon a apresentam como uma forma de pensamento, um modo de conhecer que combina o faro, a sagacidade, a previsão, a sutileza de espírito, o fingimento, o desembaraço, a atenção vigilante, o senso de oportunidade. Habilidades diversas, uma experiência longamente adquirida. Ela se aplica a realidades fugazes, móveis, desconcertantes e ambíguas, que não se prestam nem à medida precisa, nem ao cálculo exato, nem ao raciocínio rigoroso. A Érica comentou ali rapidinho a imagem, linda, impactante. Eu esqueci de comentar que essas imagens no final apresentam de quem são de artistas que são do meu convívio, né? Essa é do Julian e ela é uma imagem que vem como brinde dentro da edição brasileira do Ficar com Problema. Uma imagem linda mesmo. Em seu artigo Metis, Mestiça Medusa, Rhetorical Bodies Across Rhetorical Traditions,
J. Talmage nos apresenta argumentos situando Metis como inteligência corporal, ou inteligência corporificada, uma relação sincrética entre corpos flexíveis e intelecto, na qual o pensamento não acontece apenas dentro do corpo, mas como corpo. Essa inteligência astuta emerge como uma ação imprevisível, mas responsiva, uma forma de expressar a ideia como um movimento imanente. Metis é oportuno, flexível e prático, é um ato corporificado e responsivo, que é o instante da arte, portanto, sempre introduz novidade ou estrangeirismo. Podemos perceber que cuidar de um ser humano requer muita Metis. Em termos de paternidade, incorporar a Metis é a possibilidade do pai agir de forma astuta, prática, improvisada e estratégica ao mesmo tempo, farejando as necessidades do filho, tateando-o com o corpo sensível. O pai dotado de Metis é capaz de perceber de forma tentacular, não somente com o olhar longínquo do Pai Celeste. A Metis se exerce ao descer a consciência ao peito, aos pés, às mãos, à garganta, ao estômago, ao umbigo. Abrir a percepção da consciência para além da narrativa interna da mente, que se apoia hegemonicamente numa suposta clareza de visão e audição. Exercer a Metis requer romper com a tirania do cefalocentrismo patriarcal, na qual a inteligência corporal fica silenciada em detrimento das racionalizações exageradas da mente e das afirmações de masculinidade centradas no falo. E aqui a brincadeira é com a palavra cefalocentrismo, né? Com uma barra entre o cé e o falo. Pode passar, Lili, por favor. Ainda no mesmo trabalho sobre Metis, Talmage cita Glória Anzaldúa quando escreve que, abre aspas, a cultura de dominação machista azteca-mexica dirigiu as poderosas deidades femininas ao inframundo, dando a elas atributos monstruosos e substituindo-as por deidades masculinas em seus lugares. Charas. Essas monstruosidades femininas são seres tentaculares, especialmente dotadas de Metis. São rebaixadas por idealizações patriarcais, decorrentes da própria dissociação entre o masculino espírito e o feminino corpo-natureza. Mas Metis está para além de um suposto instinto feminino. A intimidade da mulher com a Metis tem, em larga medida, razões históricas. Ao ser aprisionada no lar e na maternidade, a mulher é torida da possibilidade de vagar, exilando-se nas habitações aéreas, como fazem os homens, e assim, ao longo do tempo, teve maior chance e necessidade de manter-se íntima do corpo-ritmo como inteligência e do cuidado como fundamento. A imagem da mulher está pregada à imagem do corpo, através das principais atividades às quais está atrelada na cultura patriarcal. Servir sexualmente, gestar e cuidar. Os homens sobem nos ombros das mulheres para alçarem suas cabeças aos céus, para longe dos ciclos terrestres. O mundo hoje nos convoca a corporificar o Pai, baixá-lo à terra, libertá-lo do exílio celeste autoimposto, horizontalizá-lo com o mundo e com as coisas do mundo. Para ser um corpo vivo, beneficiado por toda a inteligência que o compõe, deve ser mais do que duas cabeças. Deve descer a consciência rumo ao quitônico que há em si mesmo, rumo à matéria-corpo que é base, fonte e destino de toda a vida. Para fazer esse corpo que cuida, precisa antes retirar da mulher essas projeções culturais milenares confeccionadas junto ao próprio patriarcado. Imagens que atrelam de maneira excludente e binária a mulher, à natureza, ao corpo, ao animalesco, ao demoníaco, ao primitivo, ao quitônico. O patriarcado se sustenta sobre barreiras impermeáveis que dividem o que é humano e animal, alma e corpo, homem e mulher, divino e demoníaco. Esse muro é o próprio pensamento binário, que se origina na bifurcação da natureza, que divide sujeitos e objetos, segundo Whitehead, e é a raiz de toda a violência, segundo Anzaldúa. O pai pode e precisa ser mais do que uma cabeça-céu que detém e manipula seu corpo terra como máquina, arma ou ferramenta. Pode passar, por favor, Lili. A ferida que gesta o filho. Mas não basta o pai tornar-se corpo astuto. É preciso abrir-se ao vínculo, como faz Zeus ao ferir-se na coxa para colher Dionísio e terminar de gestá-lo. Vamos a uma breve descrição do mito. Semele é filha de Cádimo, o fundador de Tebas, e de Harmonia, que é filha de Ares e Afrodite. Zeus apaixona-se por Semele, como mulher de costume, e começa a relacionar-se com elas escondidas. Grávida de seu filho, que virá a ser Dionísio, Semele é manipulada por Hera,
que vem a seu encontro disfarçada de ama e convence-a a pedir que Zeus se mostre em seu real resplendor, como prova de amor. Mas que antes lhe prometesse conceder qualquer desejo, assim não teria escapatória. Semele assim o faz, e sem poder quebrar sua promessa, Zeus fulmina a amada ao mostrar-se em toda a sua divindade. Dionísio, porém, é salvo por Zeus, que abre uma ferida em sua coxa, onde costura o feto para terminar sua gestação. Para cuidar é preciso vincular-se. A excelente compreensão que as mães supostamente têm de seus filhos não ocorre por ter algum tipo de telepatia essencialmente materna, como se fosse proveniente da ligação umbilical ou como se seu cérebro fosse feito de algum outro material. Nem o pai estaria privado dessa capacidade por qualquer falta de conexão gestacional com o filho. A boa capacidade de vinculação e comunicação decorre de um cultivo do cuidado corporal, que promove mudanças na arquitetura do corpo-cérebro dos cuidadores. Esse cultivo se dá através do próprio exercício do cuidado, no contato corpo a corpo, pele com pele, olho no olho. Em pessoas gestantes, esse processo tem início mais cedo, já que durante 9 meses a pessoa gestante é a única em contato direto com o filho. Mas a partir do nascimento, tanto quem gestou quanto quem estava de fora podem desenvolver na lida corpo a corpo esse canal de comunicação e entendimento mútuo que possibilita que o cuidado ocorra satisfatoriamente. A imagem de Zeus gestando Dionísio em sua coxa também pode ser examinada como a abertura do corpo do pai a ser transformado em preparo para o cuidado, sem associá-lo à imagem da mãe. Mas que gestação é essa que se daria na coxa do pai? Na psicologia junguiana, o desenvolvimento do sentido é atribuído frequentemente ao arquétipo paterno. O pai arquetípico senta o filho sobre sua coxa, balançando de cima para baixo, de baixo para cima, movimento que aponta a direção, estimula o, abre aspas, esforço exploratório e de autoafirmação, do Jacobi. Poderíamos imaginar que a coxa do pai arquetípico gesta afetos de expansão da personalidade, de afirmação de si, de sua própria atitude ao caminhar no mundo. Ainda que tenha validade e valor, essa leitura é limitante. Ainda estamos no reino dos céus, onde habitam imagens de verticalidade, sentido, destino e abstrações civilizatórias. Pretendo ir além dessa função paterna, arquetipicamente validada por nós junguianos. Através dessa imagem, podemos enxergar o Pai Celestial Zeus também como um Pai Terra, aquele que se torna base de sustento para o filho. Ao abrir sua coxa, divide sua estrutura com ele, a abre para que nela o filho se finque. O talho na musculatura abre sua fáscia, alarga o compartimento muscular da base, descomprime e desoprime o corpo do pai, que em armadura se fechou por milênios devido ao papel coletivo que cultivamos na figura do macho. O pai que acolhe o filho acolhe também uma ferida em si, vulnerabiliza-se e umidifica-se, desce do trono espiritual rumo à matéria em transformação. Assim, Zeus transforma a si e a própria paternidade. Ao gestar Dionísio, nos brinda com aquele que dissolve papéis e remodela personas, possibilitando novas formas de transformação cultural. Zeus traz o corpo paterno para a cena, não como cárcere, mas como base e pouso. Mas é o Deus do êxtase que vai desamarrar esse corpo paterno, dissolver as estruturas enrijecidas pela persona de homem e de macho, que sustentam e estruturam a persona de pai tradicional. Pode passar, Lili, por favor. Adoro essa imagem. A umidificação do pai. Arquetipicamente, tendemos a reconhecer o pai no céu, longe da terra, içado por ideias de masculinidade, razão, logos, Deus Pai, trabalho, guerras, negócios. Enquanto isso, associada ao corpo, aliás, atrelada inescapavelmente a ele, está a mulher, junto da natureza, do primitivo, de Eva e da serpente. O corpo do homem está exilado e quem pode trazê-lo de volta do exílio é Dionísio, aquele que sacode a carne para que se solte, modelando-se bem a alma, como uma roupa que precisa de um sacudão para que se ajuste no caimento do corpo, sem enroscar aqui e ali, liberando a mobilidade, a expressividade e a espontaneidade. Necessitamos Dionísio para liberar-nos de enroscos da paternidade em questões de gênero, arregadas em concepções machistas. Na ausência do corpo,
que está em exílio, nos apoiamos num machismo de fundo narcisista, na identificação do homem à imagem de Deus, aprisionado em uma bidimensionalidade que não reconhece nem incorpora sua sombra. Se crê excessivamente, não se entranha, não se interioriza, não desce, não decanta. Por isso, requer Dioniso. Walter Otto associa Dioniso à umidade, e é atrás dessa umidade que o trago à paternidade. No simbolismo astrológico, o elemento água representa a esfera dos sentimentos, dos vínculos, das ligações afetivas, da fluidez e dos entrelaçamentos. Para que o vínculo paterno seja corporificado, é preciso umedecer o corpo terra, torná-lo barro, capaz de modelar-se conforme a necessidade da alma. Lopes Pedraza também nos conta que, abre aspas, por alguma razão, Dionísio é o deus mais reprimido. Parece que representa uma força cuja repressão é inevitável, fecha aspas. Podemos imaginar que Dionísio se relacione a uma depressão na topografia da alma civilizada, como um fosso que é escavado ao redor de uma cidadela, para impedir que animais ou estrangeiros indesejados invadam o que está protegido. Essa depressão escavada na topografia anímica é a imagem da própria dissociação, separando, como se fosse possível, o que é civilizado e o que é selvagem, o que é natural e o que é cultural. Dionísio é seu efeito colateral, que tende ao retorno, à reunião, por isso dissolve barreiras e separações. Estamos lidando com estreitamentos e limitações históricas do corpo paterno, calcadas na binariedade de gênero e na bifurcação da natureza. Me interessa evocar derretimentos dessas fronteiras normativas através da atuação subversiva do que se supõe ser o papel do corpo de um homem e do corpo de um pai, ditados a partir do complexo cultural heteropatriarcal. Esse complexo cultural afasta a pele do pai e a pele do filho, descorporificando a relação e fixando o paterno masculino como espírito no alto céu, longe da terra e do entrelaçamento quitônico das subjetividades em difração. Essa mentalidade eleva o macho ao ar seco para longe da modificação hormonal capaz de desenvolver traços que nos prepara para o cuidado de um ser dependente, traços que são classicamente atribuídos a um suposto instinto materno inato. Pais que brincam com seus filhos e pais que acolhem seus bebês no contato pele com pele experimentam, e isso é medido em laboratório, um aumento dos níveis de ocitocina, hormônio associado ao cuidado, ao vínculo afetivo, e também apresentam queda da testosterona, diminuindo a competitividade, a agressividade e a impulsividade, o que acarreta em aumento da ansiedade e da insônia. Essas alterações foram lidas por certos pesquisadores como aumento da vulnerabilidade paterna, associada à queda da testosterona, uma predisposição a adoecimento, já que por isso apresentaram-se mais ansiosos e insones. Características que seriam melhor aceitas na maternidade, né? Ansiedade como forma de preocupação e zelo por seu filho. Insônia como disposição para atendê-lo em necessidades noturnas. Ao invés de predisposição ao adoecimento, podemos ver a predisposição ao cuidado sendo corporificadas. Pode passar ali, por favor. Essa umidificação hormonal que se dá no banho de ocitocina que recebemos através desse contato pele com pele, cultivado com o outro, seja através do brincar, do acariciar, do acolher, nutrir, através do engajamento em vinculação afetiva, seja essa pessoa gestacional ou não com relação à criança. Na queda da testosterona e no aumento da ocitocina, o preparo para o cuidado com o ser vulnerável cresce junto à maior vinculação à parceira e ao lar. A ocitocina é um hormônio relacionado às contrações do parto e mais tarde estimuladas pela amamentação. É, portanto, um hormônio íntimo à mãe e à pessoa gestacional. No entanto, a produção desse hormônio aumenta através da prática do cuidado, seja no homem ou em qualquer pessoa que disponha seu corpo ao cuidar. Diremos, como junguianos, que é o arquétipo materno, também presente no homem, que está atuando nessa produção hormonal, não é mesmo? Mas até quando associaremos em nossas teorizações o comportamento de cuidar corpo a corpo ao materno? Voltaremos em breve à questão dessa escolha de palavras. Doutora Anna Mackin, em seu livro The Life of Dad, The Making of the Modern Father, nos explica que, abre aspas, homens
com testosterona mais baixa são muito mais sensíveis e empáticos com os filhos. Isso os motiva a cuidar de seus filhos. Se você tocasse o áudio de choro de bebê para um grupo de homens, aqueles com testosterona muito alta provavelmente achariam muito irritante, enquanto os homens com testosterona baixa ficariam ansiosos, ou seja, preocupados. Uma queda na testosterona traz uma grande recompensa para os pais. Níveis elevados de testosterona bloqueiam os efeitos positivos da ocitocina e da dopamina. Como a testosterona é baixa quando você é um novo pai, o impacto da ocitocina e da dopamina é muito maior. Então você vai gostar muito mais de conversar e brincar com o filho. Fecha aspas. Pesquisas revelam que pais com maiores níveis de ocitocina apresentam maior ligação afetiva com a criança, maior vínculo, maior tempo dedicado ao cuidado corporal e maior relevância da paternidade na sua vida. Já pais com maiores níveis de testosterona apresentam maior proteção contra sintomas depressivos pós-partos. Porém, suas parceiras apresentam mais sintomas depressivos, enquanto os pais com menor testosterona apresentam mais sintomas e suas parceiras menos. Olha que interessante. Podemos imaginar que, ignorando essa qualidade modelável dos corpos generificados, vivemos uma espécie de performatividade hormonal. A partir de normas culturais que estruturam o que é masculinidade, o macho é mantido afastado do cuidado com as crianças para não amolecer, evitando ser remodelado pela ocitocina, pela ternura que a criança evoca e que se constrói pele com pele. Na umidificação capaz de dissolver a verticalidade da edificação heteropatriarcal, rumo à horizontalidade da existência vinculada. No livro O Mito do Instinto Materno, Chelsea Conaboy expõe o seguinte, abre aspas, na verdade, Darwin não estava tentando desbancar a noção bíblica de que os homens dominam as mulheres por direito. Muito pelo contrário. Ele apenas mudou o enfoque da fé para a biologia. Para Darwin, era justamente o poderoso instinto materno das mulheres que as tornava intelectualmente inferiores aos homens. As mulheres são especializadas em cuidar de outros seres humanos, e os homens em competir com eles, Darwin escreveu. Aqui só um parênteses para fora do texto. Nos Estados Unidos, eles usam um termo que eles dão o nome de mummy's brain, ou seja, o cérebro da mamãe, para falar sobre uma mudança na capacidade intelectual da pessoa gestacional após o parto, que teria uma diminuição de capacidades cognitivas mais ligadas à linguagem, à racionalização, à lógica, e enquanto há uma abertura maior, há uma percepção mais ampla, uma sensibilidade, um estado vigilante e alerta. Esse mummy's brain também ocorre no homem que se presta ao cuidado corpo a corpo, através do aumento da ocitocina, diminuição da testosterona e alteração de volumes corticais, realmente remodelação no tamanho de áreas do cérebro responsáveis por tais funções. Voltando para o texto aqui. O argumento de que as mulheres se especializaram biologicamente em cuidar e os homens em competir, caso tenha alguma validade, não oferece impedimento algum a que homens cis possam se abrir ao cuidado, corporificando umidificações, assim como mulheres cis demonstram não ter dificuldade nenhuma em corporificar o fogo competitivo. Tudo depende de cultivo, independentemente de qual gênero e, em larga medida, independentemente do sexo. Pode passar, Lili, por favor. Reparação arquetípica. A psicologia junguiana oferece uma alternativa riquíssima para se livrar de enroscos de gênero, que é a perspectiva arquetípica do humano. Através dessa, entendemos que o arquétipo materno está presente no homem tanto quanto na mulher, conferindo ao homem a real possibilidade de cuidar de uma criança como uma mãe supostamente cuidaria. Essa compreensão retira a diferença absoluta entre os sexos e também entre os gêneros binários, tornando-as relativa. Porém, ao usarmos termos como arquétipo materno para falar do cuidado corpo a corpo, o tiro arquetípico sai pela culatra. Pois o público que não fala junguianês tende a literalizar a visão arquetípica. Para ser justo, muitos que falam junguianês também o fazem. Suponho que, em alguma medida, todos nós nos intoxiquemos de misoginia, homofobia e transfobia através dessa escolha de palavras. Assim, o arquétipo materno vai escorregando novamente rumo à mulher,
via conceitos como individuação, eixo ego-self, jornada do herói e outras fantasias de ascensão espiritual. Assim, toda a potência da visão junguiana é esvaziada. Além do mais, os escritos de Jung sobre o arquétipo materno e paterno são tingidos fortemente por sua própria misoginia, bem como por seu racismo. Vamos a um trecho de Jung encontrado em Civilização e Transição. Abre aspas, isso é Jung. O arquétipo da mãe é o mais imediato e próximo a uma criança, mas com o desenvolvimento do consciente, também o pai entra em cena e reaviva um arquétipo que, sob muitos aspectos, se opõe ao da mãe. Ele determina a relação com o homem, com a lei e com o Estado, com a razão e com o espírito, com o dinamismo da natureza. A pátria supõe limites, mas o chão é solo materno, em repouso e capaz de frutificar. O pai é autor e autoridade, e por isso é lei e Estado. É aquilo que se move no mundo como o vento. É aquilo que cria e dirige com ideias invisíveis, imagens aéreas. É o sopro criador do vento, o espírito. Também o pai, antes de tudo, uma imagem abrangente de Deus. A mãe, que providencia calor, proteção e alimento, é também a lareira, a caverna, a cabana protetora e a plantação em volta. A mãe é a vaca leiteira e o rebanho. O pai anda por aí, fala com os outros homens, caça, viaja, faz guerra, espalha seu mau humor com a tempestade. Ele é a guerra e a arma, o touro provocado para a violência ou para a preguiça apática. Fecha aspas. Isso está no Alma e Terra, Civilização e Transição, volume 10/3. Entendemos que Jung está falando sobre arquétipos, portanto, estão presentes da mesma forma em homens e mulheres, independentemente de serem de fato pais ou mães. Mas insisto em dizer que essa escolha de palavras, que associa a mãe ao cuidado e o pai ao intelecto, nos leva ao engano, pois reforça estereótipos de gênero e não favorece que o pai se faça corpo capaz do cuidado. A nomenclatura dos arquétipos e as definições de seu contorno são uma encrenca. Um mesmo conjunto de dados pode ser dividido e nomeado de formas distintas. Um exemplo visual fácil de entender é o dos mapas e seus traçados. Para apresentar o Brasil, eu posso dividi-lo em climas, em relevos, em vegetações, em estados políticos. Cada uma dessas divisões baseia-se em certos critérios. O território real continua sendo o mesmo. As fronteiras é que são traçadas arbitrariamente e seus subterritórios nomeados. O que é atribuído ao arquétipo materno, seguindo certos critérios de demarcação, pode estar contido no arquétipo do cuidado, segundo outros critérios de nomeação, ou qualquer outro nome mais útil ao nosso movimento. Pode passar, por favor, Lili. Estando às voltas com Dionísio, me ocorre outro exemplo. O corte da carne bovina. Os cortes que vemos nos supermercados e açougues do Brasil não são os mesmos que encontramos na Argentina, Itália ou Estados Unidos. Não é somente o nome do corte que muda, mas suas fronteiras também. O boi é literalmente recortado de maneiras distintas em cada um desses locais. Mas a picanha, afinal, existe? O que existe é o boi, com toda a sua exuberância muscular de carne e sangue. A picanha, ou qualquer corte que se preste a nomear tal região do corpo do boi, é um invento civilizatório. Tanto nos mitos quanto em rituais a Dionísio, o desmembramento do touro está presente, após o qual a carne é consumida crua. Dionísio anula os cortes traçados pelas abstrações civilizatórias, se arranca a carne na mão, bem como se dispensa o cozimento e a etiqueta de mesa. O inconsciente coletivo é como o corpo do boi. Ao se extrair dele uma peça recortada para poder nomeá-la e exibi-la conceitualmente, terminamos por desvitalizá-la. Melhor lembrarmos que todos esses nomes são inventos, assim como suas fronteiras e demarcações, ainda que o exercício linguístico os torne necessários. Creio que nos cabe ir deixando em desuso certos termos que podem ser relativamente substituídos por outros mais interessantes, seguindo outros critérios de demarcação. No entanto, em meu texto, a associação arquetípica da imagem do pai ao cuidado é proposital, pois falta em nossa cultura a relação entre a imagem do pai e o cuidado corpo a corpo. Enquanto isso, pelo lado da mãe, queremos livrá-la de todo excesso de associação de sua imagem à do cuidado, corpo a corpo e, basicamente, a quase todo tipo de cuidado. Pode passar, por favor, Lili. A frágil dureza do macho.
Walter Otto nos apresenta Dionísio de uma forma que nos alerta para a misoginia que reside por trás de sua repressão. Abre aspas. O círculo e a comitiva mais próximos de Dionísio são constituídos por mulheres. Ele mesmo tem algo feminino. O heroísmo, enquanto tal, lhe é estranho. Uma efígie eternamente duvidosa do homem iluminado pelo espírito de Afrodite. Cada vez que enfrenta o mais duro elemento masculino, Dionísio sucumbe. Em Ésquilo, ele é desdenhado como o feminino. Em Eurípides, ele é o feminino estrangeiro. Ele também é às vezes chamado pejorativamente de o homem-mulher. Os cristãos zombam de sua natureza feminina. Disse até que Hermes teria confiado ao menino Dionísio, a Ino, a tarefa de criá-lo como se fosse uma menina. Fecha aspas. Isso está em Dionísio, Mito e Culto, do Walter Otto. Aproximar-se de Dionísio ameaça gravemente aos homens defendidos sob a imagem do macho viril, sob o risco de afeminarem-se. O cuidado enquanto tarefa e atributo feminino, uma mentalidade binária de gênero, está fora da alçada masculina, sob justificativa de que a ordem social é toda ameaçada caso tais papéis rígidos sejam borrados, conforme podemos ver em abundância nas novas ondas reacionárias que trabalham para retrocedermos culturalmente a um passado não muito distante. Há de se vigiar para que o ídolo não caia e com ele toda a crença heteropatriarcal que ainda se sustenta, carregando toda sorte de anacronismos. Em seu artigo O Homem é Mesmo a Sua Testosterona? Promoção da andropausa e representações sobre sexualidade e envelhecimento no cenário brasileiro, Fabiola Roden argumenta que, abre aspas, estaríamos assistindo à criação de novas narrativas que aproximariam os homens de mais idade de um modelo mais feminino, no sentido de mais vulneráveis e mais sujeito às intervenções médicas, em um processo constante de vigilância da virilidade, e que durante muito tempo foi considerado normal que a função erétil ou o nível de testosterona declinassem ao longo da vida de um homem. Porém, essa ocorrência passa a ser pensada como disfuncional, o que seria comprovado pela existência de tratamentos que poderiam melhorar a função em questão. Dessa forma, o funcional passa a ser definido pelo que é tratável. O exemplo mais evidente disso seria como o Viagra foi fundamental para instituir a própria categoria de disfunção erétil. E mais recentemente, de como a reposição de testosterona seria o marcador por meio do qual se pode redefinir a andropausa. Fecha aspas. Sabemos quão frequentemente homens conseguem ser mais acolhedores e afetivos no papel de avô do que no papel de pai. A queda da testosterona não é o único fator responsável por esse amolecimento do avô, mas certamente tem papel importante. A autora está argumentando sobre como a imaginação farmacêutica molda a cultura e seus ideais de juventude. Mas seu argumento também me faz suspeitar de algo mais. Pode ir para o próximo, Lili, por favor. Em tempos anteriores, de papéis de gênero bem separados, talvez a queda da testosterona não ameaçasse tanto o homem de aproximá-lo da imagem da mulher, pois outros marcadores ainda sustentavam seu papel altivo na hierarquia social, a imagem do Deus Pai. Mas em tempos atuais, nos quais mulheres vestem calças e ocupam posições de liderança, transam sem engravidar e ocupam espaços antes absolutamente segregados, podemos imaginar que se aguça a necessidade do homem marcar-se como tal, distinguindo-se da mulher pelo argumento que ainda lhes é mais sólido, o biológico. Outro fator que podemos imaginar relaciona-se ao argumento de Luigi Zoya, no livro Los Centauros, en los orígenes de la violencia masculina, que diz, no declínio de poder da figura patriarcal, emerge ao poder a imagem do macho pré-paterno, com seus valores de luta e caça para obter lucros, mulheres e poder. Esses ideais competitivos de potência jovial e de alto desempenho atravessam todos nós, o que talvez participe da alta busca por testosterona, que também se dá entre as mulheres. De uma forma ou de outra, o homem ameaçado em seu trono encastela-se em concepções misóginas, homofóbicas e transfóbicas. Historicamente, seu contato corporal é reduzido à luta e à sexualidade. O homem não é livre para acariciar seu filho, sob o risco de amolecer-se, ou pior, de enviadar a criança. Assim como tem o contato com a filha limitado pelo complexo patriarcal e pelo risco de sexualizar o contato. A sensualidade corporal, enquanto corpo que acolhe, acaricia, embala, aquece, é algo ainda a ser elaborado pelas masculinidades, que tendem a sexualizar todo o contato físico. Assim,
A paternidade encontra-se estrangulada pela binaridade de gênero. A manutenção do que é próprio do homem e do que é próprio da mulher impedem a descida e a umidificação masculina, tão necessárias para o exercício do cuidado na paternidade. A clausura do corpo evoca Dioniso, aquele cujo patos pode ser imaginado arquetipicamente como a marca das separações binárias e que conjura sua dissolução. Ele expressa o sintoma da alma dividida. Sua vivência, descendente, úmida, densa, entorpecente, é a solução da separação. A água que Zeus manda e que Dionísio acolhe em seu leito, reunindo as margens através da continuidade aquosa. A vivência da embriaguez alcoólica tem essa função, de reunir afetos dissociados, uma solução temporária dos problemas. As demarcações de binaridade, de gênero, se afrouxam e se borram na embriaguez. Homens permitem-se atitudes femininas e vice-versa. Porém, apoiar-se na literalização dionisíaca através do álcool é dar brecha ao titanismo, que anda sempre no seu encalço, pronto a desmembrá-lo novamente. Pode passar, Gui, por favor. Vivemos hoje uma onda cultural de questionamento das binariedades. O cortejo de Dionísio avança através dos corpos trans e não binários que vivificam nossa cultura petrificada, arrastando-a rumo à transformação. Em seu debochado drag paper, a professora de estudos queer Débora Pazeto expõe os argumentos de Butler, sugerindo que, abre aspas, a performance das drag queens pode desmascarar o caráter performático do gênero, por meio da evidente teatralização do feminino. Ou seja, a performance drag pode ser subversiva se operar como uma paródia corrosiva da própria matriz que supostamente daria origem à imitação. A cópia que destrói o original, ou revela que o original não existe, a não ser como ideal normativo, logo ficção, e das ruins. Fecha aspas. A performance tem o poder de desmanchar a performatividade. Um homem, ao montar-se de drag, revela a inconsistência dessa binariedade. Analogamente, um pai, ao montar-se de mãe, evoca em seu próprio corpo a possibilidade de desamarrar-se, subvertendo a performatividade hormonal que o ilude como ser inapto ao cuidado. A maior parte dos homens que conheço realmente acreditam-se pouco capazes do cuidado, crentes num essencialismo dado por Darwin ou por Deus, o que parece muito conveniente. Mas essas crenças limitam o movimento psíquico, impedindo-nos de dar uma resposta mais adequada, abre aspas, a cada etapa de vida. E fracassar no prosseguimento desse projeto pode significar doença ou paralisia psíquica, pois a saúde psicossomática depende do fato de viver-se cada etapa da vida psiquicamente. Seu de Lopes Pedraza. Retomando Jung, no trecho já citado, a pátria supõe limites, mas o chão é solo materno. Entendo que o patriarcado traçou tais limites e fronteiras e separações, nos enquadrando cada qual segundo o seu ideal heteropatriarcal, já que o pai é autor e autoridade, uma imagem abrangente de Deus. São essas fronteiras que Dionísio vem dissolver, são esses muros do castelo que ele vem derrubar, assim como o faz em As Bacantes ao libertar-se da prisão, e também ao orquestrar o desmembramento do patriarcado, simbolizado no corpo do rei Penteu, dilacerado vivo pelas mênades em entusiasmo maníaco. Autoras feministas estão há décadas pensando e fazendo novos mundos mais habitáveis e menos violentos. A pesquisadora Melina Savi, que admiro muito, em seu artigo How Borders Come to Matter, expõe a saída trilhada por Glória Anzaldúa para além dessas demarcações patriarcais excludentes. Ela escreve que, abre aspas, Anzaldúa está mexendo com o aparato que foi usado para inscrevê-la como pertencente ao exterior da fronteira. Ela se recusa a habitar qualquer um dos lados. Em vez disso, expande-o para incluir todos os significados que deseja ver na fronteira e transforma-o num lugar mais rico, que permite e produz uma subjetividade mais potente. É aí que ela ganha consciência. Ao permitir que seu corpo material represente dois gêneros, também mexe com os limites impostos pelos aparatos de gênero. Finalizo aqui, fecha aspas, né? Finalizo aqui sob a foice do tempo, com um alerta do quanto a cultura patriarcal, abre aspas, engana a matéria para fora da plenitude de sua capacidade. Isso é Karen Barad, citado por Melina Savi. E assim nos encoraja, abre aspas, a matar partes de nós mesmos. Anzaldúa, também citado pela Melina. Nesses tempos carnavalescos,
Desejo, por fim, que, abre aspas, a experiência da loucura dionisíaca, que costuma proporcionar uma nova consciência, fecha aspas, nos ajude a movimentar subversivamente, borrando essas demarcações e umidificando nossas formas de estar no mundo. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigado. Maravilhoso. Caramba, Fá, você tá cada dia melhor, né? Cada dia mais úmido. Nossa, mas que texto maravilhoso, né? Assim, tem tanta reflexão. Eu queria abrir nossa roda aí, né, gente? Porque são 11, a gente tem aqui até 11h30. Queria saber quem quer entrar, quem quer conversar, né? Incrível, incrível, incrível. Muito impactada. Nossa, muito bom o texto. Muita porrada, muita porrada. Né? E ainda acho que é a mais porrada ainda para a gente dar. Thaís levantou a mão, abra Thaís, seu microfone para você falar. É só abrir e falar, gente. Mas aquela imagem que eu falei que é minha no chat, é minha porque eu falei primeiro. Tipo, é minha, eu quero, não é porque eu tenho autoria, não. Eu vou precisar sair, só queria parabenizar o Fábio. Maravilhosa apresentação, colocando tudo abaixo, né? Melhor, sim, é outra apresentação com outras contribuições, né, no mesmo tema, e didático ao mesmo tempo que profundo simbolicamente, arquetipicamente. Incrível mesmo. Vai ter gravado para a gente. Vai ter gravado para a gente difundir isso aí. Para a gente colocar no repeat, assim. Uhum. Parabéns mesmo. Muito obrigado, viu, Fábio? E é uma dó, né, gente? Uma apresentação dessa, porque a paternidade atípica dele já tinha sido incrível, assim. Esse, para mim, ele foi camadas abaixo, assim, incrível, né? Assim, é uma dó que tem. Fico muito feliz com o Lucas, tá? E o Lucas é um pai que eu adoro, assim, parceiro, né? Assim, mas tem o Lucas e tipo de pai, é isso, né? Assim, ai, que dó. Vamos colocar nas escolas, assim, né? Assim, na reunião de pais e mestres ali. Ô, Thaís, você ia falar, né? Oi, bom dia. Acho que eu levantei sem querer, foi colocar a palminha e levantar a mão, mas quero muito agradecer a oportunidade. Foi um banquete essa manhã. Estou aqui, assim, farta. E a cabeça... Pum, 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 pum. Gratidão pela oportunidade. Eu vou abrir um debate aqui, então. Eu fiquei pensando em algumas coisas. Fiquei pensando em algumas coisas, né? Eu acho que atualmente a gente tem falado muito de parentalidade, né? Assim, ao invés de maternidade e paternidade, né? Assim, sem ser preciosista, não por babaquice, mas porque a gente sabe que as palavras inventam mundos, né? Assim, eu fico pensando quanto faz sentido ainda a gente falar de maternidade e paternidade, né? Porque o que é que tem na paternidade que não possa ter na maternidade? Por que essa distinção, assim, né? Pensando nas figuras, nas funções, né? Assim, a gente que atende pessoas e que, né? Eu não sei, eu tenho achado muito pouco sentido em falar em maternidade e paternidade ultimamente, assim, me soa, cada vez que eu falo isso, eu me sinto amputando possibilidades de quem eu estou atendendo, né? Assim, isso é uma coisa que desemboca em outra, né? Que, assim, minha pergunta, eu vou jogar uma frase de efeito, mas vou explicar, né? Assim, que é possível ser pai, assim como você está propondo, sendo homem, né? Assim, porque estou pensando aqui, quando a gente vai estudando a constituição das masculinidades, né? Assim, se a masculinidade é por via de regra, assim, você é ser não mulher e não bicha, né? Assim, se é sobre isso, ela não é nada em si, né? E ela só pode se firmar na medida em que eu tenho ascendência sobre o outro, em que eu controlo o outro, em que eu sou, em que eu tenho uma hierarquia sobre o outro, né? Assim, nesse sentido, né? Estou pensando assim, lá na Grécia, quando a mulher é atribuída, né, ao oikos e fica funcionando ali em torno da zoé, dessa forma de vida que é animalesca, e o homem vai para a polis, e vai para a polis com o logos, com a cabeça, com o céu, né? Assim, estou pensando assim, essa hierarquia se estabelece,
né, assim, em cima de um controle. Vejo muitos pais perdendo muitas vezes o controle, porque o filho não está me obedecendo, né, assim, ele não me respeita. E eu pensando, gente, mas a admiração, o respeito não vem da admiração, não vem da gente, ou vem dessa imposição, né, assim, então, só para resumir, né, o que eu fico pensando muito assim, para ser pai, você precisa ser homem, e ser homem, a masculinidade vai se definir não por ser algo substancialmente, encarnadamente, corporalmente, mas por ser apenas uma hierarquia, né, de controle sobre o outro, é possível essa paternidade que você está pregando, sendo homem, né? Vou ficar por aqui. Tem mais 355 perguntas. Então, Lili, Eu também queria, Fábio, deixa eu só fazer vou fazer uma pontezinha com isso, que aí eu acho que você pega, né, e penso que vai ser melhor. Eu vou compartilhar uma história pessoal e vou entrelaçar com alguns pontos aqui para a gente dialogar. Eu sou uma mulher lésbica, casada com uma mulher há bastante tempo e que temos um filho juntas que tem hoje 18 anos de idade. E essa geração que ele escutando que um casal de amigos heterossexuais com filho pequeno na escola e que recebeu um comunicado de reunião de pais e mestres, uma coisa assim, e convocando para pais e mestres. E ele olhou e fez assim, nossa, a gente ainda está aí? E aí ele colocou assim, surpreso e dizendo assim, como assim, né? Pedindo que a gente explicasse a ele o que era aquilo ali. E eu pegando essa imagem, um pouco mergulhando, quando eu coloquei no chat, assim, rumo às nossas imagens quitônicas, e que desafio é esse de, enquanto psicóloga clínica, de orientação junguiana também, não literalizar imagens e trazer para o simbólico para dialogar, mas, ao mesmo tempo, me lembro que eu e você, Fábio, a gente conversando, quando você fala do tema, e eu vi algumas imagens e disse assim, nossa, que forte isso. E na minha trajetória de vida, me lembro, assim, eu ainda sou sócia de uma empresa onde a minha parceira lidera aproximadamente 20 homens em campo. E 20 homens com cargos de braçais, de trabalho braçal, então trabalhador operário braçal, né, que são jardineiros e ajudantes de jardineiros, e ela é arquiteta paisagista. E enquanto sócia dessa empresa, que eu trabalhei muito também na parte de campo, e participei de muitas reuniões onde o grande cenário era esses homens todos aí, essa macheza toda, e ao a gente chegar junto, eu também precisar vestir esse pênis interno e externo e bater na mesa e gritar literalmente e dizer, eu não me troco por 10 de vocês, tá entendendo? Não sei o que lá, e aí bater e gritar e precisar literalizar um pau, um falo, um pênis para simbolizar depois. E hoje poder também literalizar em muitos desses lugares e ter abertura, talvez, a maturidade de dizer hoje, mas eu vou botar minha buceta na mesa. Entende? Então, há uma trajetória que, escutando Lili, por isso que eu queria colocar, que onde Lili está e onde Luca, meu filho, está, quando pergunta, a gente ainda está aí, eu penso que a gente vai precisar fazer ainda uma trajetória muito longa quando a gente tem esses dados tão severos, né? Quando eu coloquei ali, 13% dos lares monoparentais são chefiados por homens e apenas, e 83% por mulheres, mas a gente ainda morre de feminicídio, né? Então, enfim, é isso aí. Então, vou tentar comentar aqui brevemente, tá? Lili, eu tirei uma parte do texto, porque vocês viram que eu estava correndo, né? Porque a pessoa é bem louca, né? Eu preparei um negócio que, quando eu fui ver, dava 2 horas. Aí, o TDAH é foda. Aí, corre para fazer tudo. Depois eu tava mandei para Érica, falei, Érica, tem uma segunda parte, viu? Maravilhoso, faz uma segunda ida aqui ao departamento. Que entra, na verdade, um pouco mais na questão de persona versus arquétipo, como gênero, né? A questão da discussão de gênero como persona e arquétipo, né? Que é uma coisa que eu acho que
permeando esse texto, né? E tem um trechinho ali que eu falava do curto-circuito da paternidade, que eu acho que o que você apresentou é um curto-circuito que a paternidade se encontra aqui. Para ser pai, como eu proponho, não dá para ser homem. Uhum. Então você fica preso num curto-circuito, você não consegue sair disso, porque o homem, para ser homem, ele tem que se distinguir da mulher, e a mulher é aquela que se cuida, e que cuida do outro, e que flexibiliza, e que vai para o corpo. Então, essa distinção, o exercício da não-binariedade, ele é fundamental para isso. Por isso que eu fico voltando esse texto inteiro nessa história da bifurcação da natureza, né? Eu ainda quero aprender de verdade sobre essa ideia, estudar de verdade, porque é um cara muito difícil estudar, o Whitehead, mas que é muito fonte da onde Donna Haraway, Karen Barades, da Isabel Stengers, Bruno Latour, o pessoal que vem trabalhando em cima dessa questão, dessa divisão do mundo, dessa binaridade do mundo, esse pessoal que vem, Glória Zaldúa, se baseia muito nessa metafísica do Whitehead, né, que, por acaso, também é uma metafísica que o Hillman acaba cedendo, né? O Hillman, que combate a metafísica, a obra dele toda, num livro que é dedicado a reunir pensamentos da filosofia do processo, do Weigel, com psicologia arquetípica junguiana, o Hillman escreve lá que, apesar de ter combatido a metafísica Jung a vida toda, ele tem que admitir que, chegando nessa etapa da vida, ele sente uma necessidade extrema de afirmar uma metafísica que possa criar novos mundos, porque a metafísica é o que cria mundos e a gente está precisando criar novos mundos, né? Então, eu acho que tem uma coisa que vai muito nessa direção. Mas a gente ainda está habitando um mundo onde as palavras pai, mãe ainda tem muita força. E aí eu escolho, como eu coloquei ali, propositalmente usar... A única coisa que para mim faz sentido de usar o termo paterno é para que isso seja endereçado a homens cis que são progenitores, que têm filhos, entende? Porque, senão, se a gente falar de parentalidade, não é com eles, tá entendendo? Parentalidade... Não, marcação como categoria política, para fazer política pública, inclusive, super precisa, né? Não, e assim, mesmo que aqui eu esteja falando para a maioria de mulheres, né, e sempre vai ser assim no nosso meio, né, enfim, ou ainda mais nesse tipo de assunto, precisa chegar o recado, assim, ó, porque senão parentalidade escorrega para a mulher, com muita facilidade, né? De novo, assim. E eu acho que é isso, né, Érica? Assim, acho que essa coisa que a gente estava falando, que você estava falando aí do teu exemplo, é isso, né? A mulher não tem dificuldade nenhuma para levantar a testosterona. Eu estou falando testosterona porque é essa representação biológica dessa especialização na competição que Darwin fala, que o homem trilhou, né? E a ocitocina, como é a especialização no cuidado que a mulher trilhou, né? E me interessa muito, né, subverter a ideia de que a natureza não é cultural. A natureza, ela é cultural. A natureza, ela é histórica. Ela se desenvolve junto às escolhas que a gente vai fazendo. A evolução, inclusive, do nosso corpo se dá nisso, né? Isso a gente precisa muito acolher essa revisão da base epistemológica, né, do nosso eu acho essa distinção, a quebra dessa binariedade, assim, acho que eu ia estar juntinho, né, com a coisa do gênero, porque a gente, pega a premissa freudiana básica, assim, por que a gente aceita isso com tanta naturalidade, né? A mulher é aquela que faz a simbiose com o filho, o homem vem e quebra para levar para a cultura. Minutinho só, a mulher não é um ser cultural? O que é isso? Assim. Tava ali, né, no trecho que eu trouxe do Jung, né, que quando aparece a consciência, daí o pai aparece, né, ou seja, a mulher está no inconsciente, é paralelo. Está no inconsciente, na natureza, e o pai, né, tudo bem, a gente sabe que tem uma fala aí, que não é a mulher, o homem, é a função paterna, só que quando a gente vai nos consultórios, nas supervisões, quando a gente vai falar dos casos, a gente não fala, assim, a mãe é como, o pai é como, né, assim, é aquilo que você estava falando, que rapidinho desliza para o gênero, né? Isso, porque eu acho uma hipocrisia nossa junguiana, a gente sempre se esconde atrás dessa ideia de que, não, a gente está falando de arquétipo, não, mas masculino não é igual ao homem, feminino não é igual à mulher, tá bom, gente, mas a gente está num mundo, sabe, num mundo feito de linguagem, de palavras, e a gente fala isso e a associação fica, inclusive na gente,
Ou vai achar que eu inteiro sou uma concepção, um almanaque junguiano? Não sou, eu tenho um monte de coisa que me atravessa aqui de outros lugares, né? E a hora que eu vou falando isso, vai ficando nesses lugares. Então, a gente pode escolher outro jeito de falar, né? E eu gosto de encontrar imagens míticas que subvertam essa ideia, porque a gente fica se apoiando, falando que não, mas o mito lá, olha lá, é arquetípico, a gente consegue ver no mito, sabe? Tá bom, tá lá no mito lá, o grande paizão gestando o filho na sua coxa lá. Abriu uma buceta na coxa, pôs o filho dentro, costurou e gestou, entendeu? E o corpo dele se transforma nisso, né? E isso acontece com o pai que tiver capacidade de abrir um talho em si para poder acolher o filho. Isso, eu estava pensando no talho mesmo, né? Porque eu estava pensando, o talho é uma invaginação, né? Assim, que umidificaria o corpo do homem, né? Assim, eu estou pensando, eu e o Fábio, a gente vira e mexe, estuda as coisas que se conversam, né, Fá? A gente tem não sei, um radar, assim. E eu estava agora estudando o narcisismo, né? E atrelando ele à masculinidade, à constituição das masculinidades, quando eu percebi que 75% dos transtornos narcísicos são homens. Natural não é, né? Isso aí não é de gene, né? Assim, então, pensando nisso, né, que você rompe o narcisismo naquele momento em que você topa morrer para a totalidade, né, para a grandeza da totalidade, para ser uma coisa que você incorpora, eu fico pensando, a mulher faz isso como, mas também os filhos, né? Porque eu acho que se tem um antídoto anti-narcisismo é ter filho, né? Porque nesse corpo a corpo, né, com essa coisa dos filhos, assim, quantos talhos são abertos que nos convidam a sair da grandiosidade, né, mas em compensação são portais para outras infinitas possibilidades almadas nossa, né, assim, que a gente nem sabia que era importante ou que a gente nem gosta tanto, que a gente é obrigado a se ver num espelho do fracasso muitas vezes, e o papel do fracasso é um negócio que é muito importante, né, eu queria debater isso aí com você. Eu acho também, sabe o quê, Fábio? Patrícia da Mata, que tem uma parte incrível aí, que ela vai abrir a boca para falar, e Tatiana Deola, vem para a roda. Porque esse povo fica caladinho. E o Lucas, né? O Lucas tá aí, pai porreta, precisa falar. Para botar, a gente quer saber o quê? Fogo no parquinho aqui. O grito do carnaval é esse. Alguém? Só um pouquinho de fogo no parquinho. Eu estou lendo Além da Pele, da Silvia Federici. Então, e aí todo o questionamento que ela faz sobre a questão da performance, essa palavra nunca sai. Enfim. E aí, quando a Lili lança essa primeira pergunta, né, sempre me vem essa coisa anterior a toda essa discussão que a gente está fazendo aqui, que é esse lugar social, que é de como que politicamente a gente ainda precisa desses termos. Então, não sei se é fogo no parquinho ou se é uma defesa, na verdade, né? Assim, eu estou começando, vou convidar depois talvez algumas parcerias aí para a gente conversar mais aprofundadamente sobre isso, porque eu acho que é uma discussão bem importante para a gente ir costurando, assim, tanto que praticamente todos os debates que a gente tem aqui, essa questão aparece, né? Onde é que fica o termo mulher, onde é que fica o termo homem, a relação com a política, a relação com as questões de gênero. Só isso, assim. Eita! Perdão, gente, entrou uma ligação aqui. Sorry. Opa, que você ia falar? Fui convocada. Eu vi você movimentando aí. Não, na verdade, eu não organizei nada para falar, assim, eu tô desmembrada aqui. Eu acho que foi esse o impacto da sua fala. Acho que tem muita coisa no seu texto, muita coisa que a gente tem se interessado, né, em conversar. Essa sua cabeça vai muito longe, Fábio. As imagens, né, que você trouxe. Então, eu acho que eu estou impactada por tudo isso, assim, foi lindo o que você falou, a forma como você está construindo, dá para sentir que é uma produção
que está intensa e vívida em você, né? E o quanto que é importante sacrificar, né? Muita coisa, tanto teoricamente, né? A gente falando enquanto junguiano, né? Arriscar, porque tem, né? Assim, é um risco sempre, é um risco de chocar. Acho que a Érica falou bastante disso, né? Assim, até que ponto, né? Que a gente tem que manter a mesma lógica ou, né, quebrar, colocar a buceta na mesa, como ela falou, né? Acho que no meu trabalho, talvez por isso eu tenha sido convocada aqui, eu também falo um pouquinho disso, né, dessa crítica a isso que a gente vai estabelecendo como natural, né, nas discussões junguianas, assim, tomando os mitos, né, como um pressuposto já, né, sem essa crítica de que eles também são uma construção histórica, né, e que também revelam complexos culturais, né, mas enfim, assim, eu tô muito impactada, assim, pelas imagens, pela sua fala, ainda tô processando aqui, tem pais aqui sim, tem o Leandro aqui também, eu queria mais ouvir os pais. Eu também eu queria também, se topar, assim, se chega de alguma forma, né, essa conversa chega, como é que ela é, se ela é óbvia, se ela faz sentido, se ela não faz, enfim, o que isso suscita. Na Eu posso paternidade falar um pouquinho. incorporada. Eu posso falar um pouquinho, talvez? Estão me ouvindo? Estamos se ouvindo, né? Eu assisti o Fábio lá no IJUSC e para mim foi assim maravilhoso, e hoje assim com esse aprofundamento maior assim que, né, com mais tempo, né, Fábio, para falar, nossa, me tocou assim, me senti extremamente abraçado assim, né? Porque eu sempre me senti o estranho, né? E com a fala dele, com essa contribuição, me venho me sentindo abraçado assim, né? Porque de fato, né, até na pergunta que foi feita ali a primeira, né, sobre ser homem e ser pai, né? Eu acho que a gente só vai conseguir ressignificar ser pai quando a gente conseguir ressignificar o que é ser homem, de fato, né? Porque eu acho que uma coisa implica na outra. E, e eu acho que talvez esses 13% de pais que assumiram, né, os filhos, talvez foram pais que estão nessa tentativa de ressignificação, meio inconsciente nesse processo atropelado, talvez, né? Porque hoje, como é a briga do Fábio, né, que na verdade, né, os pais que têm essa um pouco de sensibilidade, que tem esse contato corpo a corpo com o filho, são considerados mães, né? Tipo, tu é uma mãezona, né? E o Fábio falou um pouco isso lá no Just, e até falei rapidamente com ele sobre isso, que sou enquadrado nessa imagem, né, de ser uma mãe do meu filho, e como se fosse uma coisa boa e ao mesmo tempo um problema, né? E aí, eu acho que esse processo de ressignificar é importante. Talvez esses 13% de pais passem por algum processo que talvez não foi tão saudável para chegar nesse ponto. Porque a gente é convidado o tempo todo a ser esse macho alfa, né? Tanto pela sociedade na parte dos grupos, guetos masculinos, quanto pelas próprias mulheres, né? Então, assim, para a gente ser visto, para a gente ser desejado, para a gente ter uma relação afetiva da imagem que a gente busca, a gente precisa ter um comportamento que as próprias mulheres esperam, né? Então, assim, é reforçado o tempo todo que a gente tem que ser esse homem, né? Fodão, forte, né? Que é esse estigma, né? Então, assim, é muito difícil estar nessa posição do homem sensível, porque, de fato, tu é o tempo todo colocado numa posição de bicha, afeminado, né? Então, assim, talvez a minha briga hoje, talvez eu consiga ser esse pai-mãe, entre aspas, né? Esse pai sensível, esse pai que se aproxima, esse pai que participa, que faz a sua parte, na verdade, né? Que tem um contato próximo com o filho, né? É muito, talvez, pela minha história de vida na dificuldade na relação com meu pai, porque eu queria ser o oposto do meu pai. Então eu vim pelo não saudável para chegar nesse ponto que talvez seja o que se busca, mas ao mesmo tempo não foi saudável chegar aqui e eu tenho que fazer agora um processo de ressignificar. Então, assim, é muito difícil chegar nesse ponto, nesse lugar. E é muito difícil estar nesse lugar ao mesmo tempo, que também é desejado pelas mulheres e pelas mães,
mas ao mesmo tempo, inconscientemente, é dito assim, tá errado ser assim, entende? Então, assim, é muito difícil mesmo, de fato, estar nesse lugar, assim, de ter que o tempo todo reforçar essa posição e dizer, não, tá tudo certo, tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que existe uma força muito grande social, que não é só do homem, nem só da mulher, mas de que é algo coletivo aí que impede a gente chegar também nesse lugar, sabe? Uhum. Leandro, posso dar um depoimento como do lado, né, de lá, assim, atendendo um homem incrível, um cara que eu, assim, atendi uns 15 anos, que eu adoro, assim, tenho contato até hoje, assim, sabe? Que era um cara muito, muito massa, assim, mas que chegou no consultório porque ele tinha uma demanda, que era assim, a gente quer engravidar e eu queria saber melhor de mim para poder ter um filho. Essa é a minha demanda, né? Assim, eu nunca tinha ouvido aquilo no consultório, né? Pensando que isso foi uns 20 e poucos anos atrás, assim, uns 20 anos atrás, né? Assim, foi novo, assim, só que olha só, o cara trabalhava, nem era um emprego super tradicional, na real, multinacional, trabalhava com logística, blá, blá. E aí tinha toda uma reclamação e uma queixa, por quê? Porque os chefes davam feedback que é, você não tem ambição, você precisa trabalhar a sua autoestima. Por quê? Porque ele não queria ser gerente Latam, porque ele teria que ficar longe desses filhos que ele depois teve dois, né, 2 meninos, e assim, e aí ele queria poder buscar os filhos na escola, almoçar com os filhos, né, assim, e a coisa Latam, ele estaria muito tempo viajando pela América Latina, e ele tinha muito esse desejo de acordar, aí ele voltava para casa para almoçar, queria estar junto, era uma paixão mesmo, assim, por essa função, né, afetiva, acolhedora, formadora, né, assim, ele era uma puta ambição, na real, né, ele era muito ambicioso nesse projeto. Só que porque ele não queria ser diretor, ele era taxado como baixa, então ele falava, eu não sei, eu tô ficando louco, porque assim, eu quero me conhecer melhor para criar meus filhos bem. Ao mesmo tempo, assim, eu não reconheço isso em mim, eu tô errado, eu não consigo nem me enxergar, é isso? Olha o gaslighting, né, assim, tipo, um cara que tinha uma puta ambição, só que não era de ser gerente Latam. Ele falou, mas você não quer crescer? Eu falei, quero, em tantos sentidos, quero ver meus funcionários, enfim, né, só dando um depoimento, reforçando isso que você está falando, né, a dificuldade, né, de ter lugar, né, nesse mundo patriarcal, capitalista aí, né. Sabe, eu quero contar uma coisa para vocês, pessoal. Vou contar uma coisa pessoal, 2 horas, né? Mas meu trabalho é sempre extremamente pessoal, não? Quando a gente organizou aqui a roda junguiana de Florianópolis, foi um simpósio, a gente fez 3 ou 4, foram bem legais, convidamos pessoas de São Paulo para vir falar, etc. E eu estava com o meu segundo filho recém-nascido. Não, meu primeiro filho ainda. E eu era essa mãezona, né? Todo mundo dizia que eu era essa mãe. Mas é esse termo mãezona que vem de toda a ordem, né? Eu sou muito bom de colo. Sempre tem bebê, eu quero pegar no colo e eles gostam do meu colo e a gente se dá bem. Eu sou muito bom de fogão, eu gosto de cozinhar, é o lugar que eu me sinto melhor em casa, assim, quando não tem nada para fazer, estou escutando música ou cozinhando. E aí, nessas características, né, sempre mãezona. E uma pessoa, que veio a um desses congressos em São Paulo, que não me via há um certo tempo, conversando, e aí, como é que você está aqui, não sei o quê, eu falei, não, tô ótimo, tô super feliz aqui, tá? Ah, legal, pô, mas tá precisando de uma testosterona aí, né? E aí, assim, nessa época eu ainda vivia muito conflito, viu, Leandro, com essa história, assim, porque quando falam para você se é uma mãezona, eu no íntimo ficava feliz, porque eu sempre tive mais afinidade com as mulheres da minha família que com os homens e coisa e tal, e as coisas que eu gosto sempre foi mais desse lado que daquele, coisa, barará, mas dependendo de como vinha, de quem vinha, isso não era um elogio, isso era uma coisa, mas essa pessoa ela conseguiu ser muito mais explícita.
E ela não sabe o quanto que ela acertou no que ela disse. Eu não sei também, porque nessa época eu não sabia dessas histórias todas, do quanto cai a testosterona do homem que se presta ao cuidado, como eu me prestei naquela época, né, dos primeiros meses do meu filho e coisa e tal, né? E eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça, aquilo virou um fantasma na minha cabeça, aquilo virou um trem, assim, que foi me comendo por dentro, assim, do tipo, não, que quase, assim, é porque, de fato, eu não consigo ser diferente, mas aquilo quase distanciou, quase conseguiu distanciar meu corpo do filho, sabe, assim? Eu, tipo, o que eu tô fazendo, sabe, tá errado, assim, tem uma coisa, né? É, então, é muito forte, né, como isso ameaça de fato, né? Como essa vulnerabilização, né, do homem, porque para cuidar você precisa se vulnerabilizar. É assim que se faz, né? Pelo menos em nós aqui, que a gente de pele sensível, assim, né? É isso, né? Mas é muito forte essa história, né? E eu acho que, de novo, volta para esse curto-circuito que a Lili trouxe lá no começo, né? Que eu chamo de curto-circuito, do homem impedir o pai de acontecer, né? O pai como a gente gostaria que acontecesse, né? O homem só permite o pai como aquele do alto céu, aquele pai que está lá pregado na estrela, né? Mas, gente, e o povo que tá quietinho aí, assim, essa história fez sentido, assim, é muita bagunça, porque vai arquetípico, vai biologia, vai história pro meio, vai mito, sei lá o quê. Alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa? Eu quero falar um pouquinho. Faz tempo que eu não participo aqui do grupo e eu venho num dia muito especial, de essa miscelânea toda que faz muito sentido no encontro. Acho que são tantas instâncias, Fábio, que eu acho que estou digerindo. E eu acho que eu sinto que as pessoas estão nesse lugar também. São tantas coisas, são tantos elementos que você traz que provocam muito. Num lugar em que é preciso respirar, sabe? Gosto muito quando você traz a questão da paternidade, dessa experiência pessoal, porque eu acho que não tem como a gente tocar nessas reflexões de um jeito mais humanizado, ou humano, enfim, vivo, do que a gente se colocar nesses lugares, né? Então, quando eu escuto você falar da sua experiência e as outras pessoas também, junto com a apresentação, eu penso na minha história também e das pessoas que passam por mim, né, dentro do processo clínico. E como existem muitas instâncias de medo e de decisões, né, por conta desses papéis todos que a gente carrega e que a gente tenta desconstruir, e, enfim, é um processo muito profundo, né? Vim aqui só trazer mais esse sentimento, mas eu gostei muito da tua apresentação e quero assistir de novo, com cuidado e com o caderno na mão, sabe? Para poder elaborar melhor tudo isso. Obrigada, viu? Mas bom saber que a miscelânea faz sentido, viu? Muito. A minha próxima dúvida é como é que você vai fazer, quando é que você vai lançar um livro, organizando tudo isso? Pois é, né? Ele precisa lançar uma monografia antes. Já é meio caminho, né, para o livro. Eu tô falando sério, assim, uma coisa que eu tenho pensado muito, me provocado muito nesse sentido, é que a gente precisa ter autoria em cima da hegemonia, né? Assim, a gente precisa ter protagonismo, porque é um pouco isso, o mundo está precisando de outras ficções, essas aí estão muito, muito lamacentas, assim, muito asfixiantes, né? Então precisa marcar, precisa ter autoria, né? Precisa protagonizar outras ficções mesmo. Então, assim, não é por vaidade que eu estou te cutucando, não, assim, sabe? Não estou estimulando sua vaidade, eu estou chamando sua obrigação mesmo. Mas é uma vontade, Lili, é uma vontade, viu? Uhum. Sim, assim, né, eu acho que é isso, né? Um livro a gente tem mais liberdade, pode fazer uma coisa mais interessante, assim, que
que a monografia, mas eu tenho vontade, sim. Uhum. A Melina deixou um comentário. Não tenho como abrir a câmera nem microfone aqui, mas foi sensacional ouvir o Fábio, ouvir todos vocês na conversa e perceber que eu tive um paizão. Ele teria 90 anos hoje se estivesse vivo e estava completamente, ainda bem, descompassado do tempo dele. E sim, livro do Fábio, precisamos dessas existências umidificadas. A Melina estava aí quietinha. Tá aí ainda, Melina, bem quietinha no cantinho dela. Mas a Melina, viu, Lili, é alguém para ser cantada para vir conversar aqui com a gente. Conta pra gente. Como vocês puderam ouvir, ela tem alguns trabalhos, mas um que eu gosto muito é esse How Borders Come to Matter, que eu citei aqui, que ela traz Ansel Dua conversando com a Karen Barad e a Donna Haraway, que eu acho que é uma conversa que podia ser legal aqui para a gente. E a Melina tá bem junguiana ultimamente, estudando muito a nossa conversando com a nossa... Esses espaços, né, fronteiriços, assim, né, esses espaços dos limiares, né, eu acho que eles trazem tanta potência como imagem, né, para os nossos tempos aí, né. Uhum. E outra pessoa que estava aqui, mas fugiu, e eu vou pegar ele depois, é o Rudá, que é um amigo aqui, um homem trans, um transmasculino aqui de Floripa, e também tem um texto, que é o texto do Bofinho, que eu acho que é um texto que também cabe muito aqui para a gente, que é isso, né? São mais elaborações nessa direção do que a Tati levantou também ali, né? Desse questionamento, onde fica homem, onde fica mulher, onde fica essa história toda, né? Uhum. Campelo quer falar, pode falar, Lu. Eu quero. Oi, gente, Luciana Campelo, sou do Ipa, Bahia. Fábio, que bom te ouvir, quero te parabenizar. Eu comecei te ouvindo na academia, passei pelo mercado, te ouvi no banho e cheguei aqui agora. E não me arrependo, porque você abriu muitas ideias dentro de mim e eu quero ouvir de novo também tudo que você disse, com mais calma e degustando. É um prazer estar aqui. Queria te mandar um beijo e parabéns pelo seu texto, lindíssimo, importante. Para mim foi muito bom te ouvir. Obrigado, querida Lu. Obrigado demais. Obrigado pela maratona que você fez. Foi uma maratona com o fone aqui dentro do ouvido. Eu digo, não, mas eu escolho ouvir, eu vou ouvir. Foi muito bom. Parabéns. Não, mas assim, gente, eu queria falar um negócio que eu não falei, que assim, eu fiquei muito feliz com esse convite para vir falar aqui, porque eu acho que esse departamento é o que tem de mais importante hoje aqui nos nossos movimentos junguianos, sabe? Eu acho que porque é o departamento que vai trazer justamente o foco para onde a coisa precisa ser revista, aonde que a gente fica enroscado, aonde que a gente não vai para frente, e aonde ficam amarrados um monte de contribuições importantes que o pensamento junguiano tem para fazer com o mundo e com as necessidades do mundo. Mas para essas contribuições chegarem, a gente precisa revisar aquilo que gera enrosco, né? E eu acho que é o que Eric e Lili encabeçam aqui. Eu fico muito, muito feliz mesmo de participar, porque eu acho que isso aqui, de fato, é o que tem de mais importante hoje acontecendo, sabe? E então, eu fiquei muito animado, né? Esse texto, eu comecei a preparar ele para o Moitará do ano passado. Eu tinha sido convidado para a identificação do masculino lá. E não deu certo, eu tive que dar para trás, foi tudo uma encrenca, enfim. E aí não consegui mais mexer nele, fiquei, sabe, coisa chata, frustrado. E aí, quando me chamaram, eu fiquei super animado e saí correndo. E aí é engraçado, né? Porque são essas coisas que, enfim, o caminho não foi por aquele, foi por esse, e ficou interessante, porque nesse meio de tempo eu me deparei com outras ideias que acabaram entrando, né? Outras leituras que eu comecei a pegar, né? Outra coisa, gente, quem quiser, assim, não que eu ache interessante, mas
eu posso mandar esses artigos aí sobre essas alterações hormonais que acontecem. Cara, eu acho isso aí muito interessante. Esse negócio da testosterona e da ocitocina é uma imagem maravilhosa, assim. Tem uma pancada ali. Tô pensando em escrever um texto com esse nome aí, ó, da testosterona. Foi no grupo, Fábio. Coloca lá no departamento. Eu posso, talvez fazer No WhatsApp lá. Pegar um drive, tem muitos, eu posso fazer assim, mandar. Acesse o drive. Boa. Isso. E a gente tem o drive do próprio departamento. Você pode colocar lá. Pode subir tudo que você quiser, que ele é aberto. Pode dar pra fazer isso. Porque é assim, né? Tem muita mudança acontecendo em termos de pesquisas biomédicas nesse sentido, e que muita gente que ainda usa o argumento biológico está bem desatualizado. Enquanto esse argumento biológico ele já mudou, e a própria ideia da evolução, né, enfim, como tal, né, dos corpos, né, enfim, a herança epigenética, né, a transmissão transgeracional do trauma, né, enfim, até um certo lamarquismo que retoma, isso tudo está lá na segunda parte do texto. Né, assim, de entender que a história entra e faz natureza, né, a natureza não se faz só ao acaso das mutações genéticas, né, ela se faz na história e através dela, né, enfim. É toda uma interação, né? Mas acho que esse pessoal muito essencialista, né? Fala, esse feminino arraigado. Tipo, não é que não esteja, né? Mas assim, por que isso é diferente? Por que a produção cultural não é legítima, não é verdadeira, não faz estar arraigado, né? Assim. E o que é natural também é cultural, foi cultural, é esse isso, exato. De decantação, a cultura decantando ao longo do tempo em natureza. Né? E assim, argumentar que as coisas são arquetípicas, né? Aí a gente precisa revisar a ideia, né? Porque a gente está falando o que ainda? De Platão, de arquétipos lá que estão do outro lado, né, no eterno, e são perfeitos, e o mundo é feito... Ou a gente está falando de arquétipo, né, como construção, coisa que emerge... Só lembrando, né, assim, que no banquete do Platão, quando se começa a falar de filosofia, as flautistas são mandadas para fora, as mulheres não podem caber, né? Talvez, desde lá, essa coisa mega patriarcal aí, né, onde o que é encorpado na mulher enquanto contato, enquanto abertura de invaginações, né, assim, tipo, isso é tirado para fora, né, assim, se deixa penetrar, cacete. E aquele, um artigo que eu cito ali do Jay Dolmage, né, que é um homem, uma pessoa com deficiência, uma pessoa queer, super interessante. Aquele Metis, Mestiça, Medusa, Rhetorical Bodies Across Rhetorical Traditions, ele traz... o artigo é sobre filosofia, é sobre como a filosofia anula a validade da retórica, junto com o corpo. Anula a retórica, assim como anula o corpo, né? Então, a questão dele é trazer o corpo de volta, e tá tudo exilado junto, né? Trancado no mesmo balaio, né? Mulher, corpo, retórica. Só que a gente ouve o Platão e não ouve a Safo, né? Então, assim, a Safo não é filósofa, né? E mais ainda, Lili, ainda penso mais ainda que quando se fala em arquetípico ainda, a gente mesmo estando, né, no Brasil mesmo, de diversas partes, a gente ainda é muito seletivo, porque o nosso arquetípico é grego, é romano. A gente não tem um arquetípico que é indígena, que é quilombola, não tem um arquetípico brasileiro de raízes profundas, onde eu vou citar, por exemplo, minhas ancestrais de terra, de Recôncavo Baiano, de Reafirmar. É isso, né? É isso. Não vou pegar lá o Abebe de Oxum para aprofundar. O meu arquetípico é muito embranquecido. Então, a gente ainda precisa passar por um espaço onde a gente vai citar a nós mesmos que estamos vivendo o que Fábio está trazendo na pele. Então, por isso, quando ele traz Anzaldúa, eu penso que é importantíssimo, que a gente precisa contagiar essa psicologia analítica que foi embranquecida durante muito tempo. Eu acho trazer Lélia Gonzalez, sabe, para a roda, de trazer Neuza Santos, e Zildinha Batista, psicanalista negra, de trazer
e de ir trazendo essas imagens arquetípicas que se provocam, mas falando também do nosso objeto de estudo, que somos nós mesmos, e pesquisadores nos citando, para até a pesquisa ficar mais fidedigna com a realidade do que só ir para a Europa. A gente só fica ainda circulando, eurocentricamente falando, como se a gente fosse isso. E a gente não é só isso, é isso que eu quero dizer. E mesmo nisso, é isso. A hora de discutir o banquete da filosofia, as faltiças podem sair. A Elisângela citou o Krenak, né? O Krenak, ele estava aqui na apresentação, né? Ele teve que sair por conta do tempo, né? Mas ele está na parte da Metis. Ele tem uma fala que é muito linda sobre abrir o corpo para poder ler o mundo, como se o mundo fosse um livro em braille, que você vai ler com o próprio corpo, rolando pela terra, para entender as coisas, né? Nossa, que linda essa imagem. Essa imagem, ela é uma imagem que tem a ver também com aquela imagem da mulher com o rosto de borboleta, que está ali. Aquela imagem, no Ficar com o Problema da Dona Haraway, representa uma personagem que faz implantes de anteninhas de borboleta, de pelos de borboleta, para conseguir perceber o mundo de outra forma, né? Porque são órgãos sensíveis, né? E eu acho que a questão é um pouco essa, assim, né? A Dona Haraway também critica um pouco a visão como a imagem, a ideia última de clareza de pensamento, assim, né? Uma ideia, né? Assim, que a visão nos engana mais do que a gente imagina, né? A clareza nos engana mais do que a gente imagina, né? E essa fala do Krenak me remete muito a isso. E é isso que eu estava tentando falar nessa abertura do corpo, para conseguir sacar a criança. Eu escrevi isso muito baseado na minha experiência com a fase pré-verbal do meu filho, né? O meu filho caçula, eu tenho 2 filhos autistas, mas o caçula demorou muito mais para falar, né? Ele foi começar a apresentar uma fala que era compreensível por todos lá para os 6 anos de idade. Antes disso, eu vejo vídeos agora, eu não entendo o que ele fala, mas eu conversando com ele lá no vídeo, eu entendia o que ele falava. Tem um vídeo que ele vira e fala assim, checaque. Checaque. E eu entendo, você quer sorvete de chocolate? Ele fala, que é che, que é o sorvete, K, que é chocolate, que é quero. E eu entendia isso lá. Eu não faço ideia de como que eu entendia isso lá, sabe? Nem os choros, né? O de cólica, diferente do Isso. diferente, a gente entende. Assim, como... Exatamente, né? Se tiver mas isso é o corpo que nos informa essa comunicação. Se eu ficar tentando raciocinar aqui, nessa prisão aqui, a gente perde o que está acontecendo, né? Enfim, mas só estou pegando isso porque ela falou do Krenak e eu fiquei sofrendo de tirar essa parte. O Winnicott fala isso das mães, né? Que ele vai dizer, quando você... É a loucura normal, né? Que você fica nesse estado... Ele fala transparente, né? Assim, que ele vai falando, você vai perdendo o córtex mesmo, né? Você vai perdendo a racionalidade, assim, para poder entrar naquela animalidade, né? Assim, no meu trabalho da maternidade eu falo isso, que como a gente precisa de alguma forma diminuir o ego, né? Assim, como a gente precisa poder rebaixar de algum... Né, para tirar esses outros de nós, que é isso, que entende o checaque, que entende o choro, a tosse, né, os 355 tipos de tosse catalogados na cabeça, né? E e essa mudança, ela é percebida em ressonância como diminuição do volume cortical e aumento de outras áreas responsáveis pela vigilância, né? E isso sempre foi usado como argumento de olha como as mulheres são de fato preparadas para o cuidado, porque olha como acontece com elas naturalmente, tá sacando? Mas não é naturalmente que isso acontece, porque quem pariu, se não pegar no colo, não acontece isso. Isso, minha bisavó já sabia. Qualquer um que era da aristocracia branca da época sabia que você não pega no colo o bebê e dá para ama o quanto antes, porque senão você vai se estragar em uma... Ocitocina. Vai produzir leite, vai acontecer um monte de coisa errada. E hoje nasce, você já põe para poder amamentar, né? Se você quer, né? Assim, você já põe no peito, né? Assim, assim quantas mães, Lili, quantas mães travestis estão amamentando
Tem até a Sempre história faz. de que algumas produzem leite. Isso, né? produzindo leite. Incrível isso. É isso. Uhum. Essa modelagem corporal, a gente ignora isso. A gente ignora. Por isso que eu achei interessante esse termo performatividade hormonal, sabe? Que essa a ideia da performatividade é isso que é essa mágica, né, que toma conta da gente e faz a gente atuar em determinado sentido sem se dar conta que a gente está atuando, né? Impedindo que a gente, ou como a Melina cita lá na Karen Baraj, né, engana a matéria a respeito da sua plena capacidade, né? A gente fica tolhido de uma série de coisas, né, por conta de nomeações, né, de demarcações de fronteiras, de que isso não me pertence, aquilo não me pertence, né? O que pode ser muito conveniente, como eu coloquei, para uma série de homens, a princípio, num nível bem rasinho, porque conveniente não é nem para eles mesmos, eles não sabem disso, mas não é, né? Bom, já estou voltando para o texto, deixa eu ficar quieto. Eu queria dar uma dica também, quem for de São Paulo, tiver por São Paulo até abril, no MASP, está tendo uma exposição que se chama Histórias LGBTQ, bom, a sigla não sei até onde vai, mas tem um maisinho no fim lá. Então é o seguinte, tá muito legal, tem uma coisa específica, que eu acho que é isso que eu estou falando para você, quando eu falo para você escreve, né, assim, que eu acho que a gente tem que produzir esses registros. Teve uma que me tocou, uma das obras ali, a exposição toda muito incrível, imperdível, mas essa em especial, ela fotografou como se na Bahia, ela é uma artista baiana lésbica, assim, como se na Bahia dos anos 40, se ela reproduziu na inteligência artificial fotos de mulheres lésbicas registrando a vida cotidiana, o casamento, a cama, né, como se tivesse existido esse registro, porque o que houve, né, só não houve o registro. E quando não há o registro, não há a demarcação de que isso existe, né, assim. Então, ela fez um trabalho tão lindo, e é lindo esteticamente, assim, né, então, a cerimônia de casamento, a intimidade, o dia a dia, né, então, eu acho que o teu texto, né, e esse trabalho, essas coisas tem que começar a ter registro, né, tem que ser, a gente tem que começar a produzir arquivo, né. Total. Do que já existe, né. É. Que está pedindo para existir, do que existe, do que sempre existiu, mas nunca foi reconhecido, né. Enfim, tá bom, né, minha gente? Vamos deixar para a próxima? Abriu com chave de ouro esse Fábio. Isso. A gente tem um encontro marcado, que é dia 21 de março, no mesmo horário, na mesma sexta-feira, no mesmo dia, assim, que é com Camila, que também faz parte do nosso grupo, e Camila vai trazer um tema surpresa aí para a gente. Então, se queria deixar isso registrado, né? Convidar formalmente Melina para ela vir, e ainda, né, se ela tiver com disponibilidade para aparecer, que aí seja aí entre esses meses, e aí a gente pode conversar depois direitinho, né, Lili? Mas, enfim, abrimos e o espaço está realmente aberto. Lili, obrigado por me salvar nos slides que... Imagina, que isso. Até agora não consegui entender aqui. Não, o Mits é um saco também. Gravação. Eu queria só colocar uma coisinha, que eu volto para o grupo hoje, depois de um ano fora, mas eu quero compartilhar que eu estou num grupo em que a Zildinha faz parte, e nós discutimos muito sobre essa psicologia brasileira. Tá. Um convite a ela. Maravilhoso. Nossa, pronto. Já super agendada na data dela. Diga que a data é dela. E o Rudá também, né, Fá? Podemos depois, então, conversar disso. Incrível. Eu já avisei aqui, eu falei, você fugiu, mas eu ia te jogar na roda aqui. Depois eu vou... A gente laça. Falar. Boa. Combinado, então. Um beijo enorme, minha gente. Obrigada, gente, pela presença. Obrigada, Fábio. Beijo. Amor.